Me chamo Raul, sou animador 2D, professor de animação 2D, estou nesse mercado há mais de 13 anos, vivendo da animação 2D, graças a Deus. O tema de hoje, como eu fixei aqui no comentário, é superando a insegurança de não ter talento suficiente para viver de animação 2D. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se realmente te falta talento ou são algumas outras coisas que estão te atrapalhando aqui no processo. Vamos falar da questão da insegurança, então, né? A gente aborda o que é talento. Nessa frase aí do tema tem a questão da insegurança sobre uma suposta falta de talento. Então vamos primeiro falar da insegurança. Da onde será que vem essa insegurança? A comparação é algo que nos acompanha desde a infância. Nós estamos sempre comparando. Eu comparo as atitudes do meu pai com a atitude da minha mãe desde criança e eu vou comparando se a minha atitude está correspondendo com a atitude dos meus pais. Então, o primeiro parâmetro que nós temos é essa comparação com os nossos pais. E as nossas atitudes vão sendo moldadas ao longo do tempo. Nós vamos crescendo, e independente da criação que nós temos, nós passamos a nos comparar com o mundo. Na adolescência, a nossa comparação passa a ser para o externo, e não mais tanto para o interno dentro da casa. No externo, nós estamos tentando nos posicionar em relação a quem somos no mundo. Então essa comparação é algo natural do ser humano. Ela surge de uma forma negativa quando a gente começa a comparar com o resultado do outro e olhar para a nossa vida e achar que a nossa vida não atingiu aquele resultado ainda. Mas o que você tem que entender é que o resultado do outro teve um processo de desenvolvimento para chegar até ali. E você está no momento ali de desenvolvimento, você tem que entender qual que é o seu momento. Então o maior erro do animador iniciante é começar a se comparar de forma negativa com o resultado do outro. Mas olha só, aquele animador tem 15 anos de experiência, olha como ele fez. Que maravilha! Mas como que eu vou chegar lá? Eu ainda não tenho esse desenho, eu ainda não tenho essa competência, essa habilidade desenvolvida, e agora? Isso começa a fazer com que o animador iniciante desista antes mesmo de começar. Essa insegurança provavelmente está vindo dessa comparação. E agora vamos diferenciar o que é talento do que é dom. Porque muitas pessoas colocam talento e dom na mesma cesta. Ah, eu não tenho dom. Ah, eu não tenho talento. Será que talento e dom é realmente a mesma coisa? Vamos lá, eu busquei a definição nos principais dicionários aqui e fiz um resumo. Essa pesquisa me trouxe o seguinte: talento é uma habilidade ou aptidão que pode ser desenvolvida com prática e esforço. Talento é uma habilidade ou aptidão que pode ser desenvolvida com prática e esforço. Então, talento e aptidão é aquela coisa que você tem lá no fundo, que você fala assim: eu preciso trabalhar com algo criativo. Eu preciso colocar as minhas ideias para fora através da minha criatividade, da minha atuação, do meu roteiro, através das imagens que eu gero, através dos desenhos, das ilustrações. É algo criativo. Você precisa materializar aquilo que você pensa através de uma criação artística, independente qual. Fotografia, artes plásticas, atuação, né? O teatro. Inclusive o animador, ele tem um pé no teatro muito grande. E você precisa dar vazão a essa sua criatividade que está aqui em algo material, em algo artístico. Isso já é uma habilidade, uma aptidão. Só isso já é uma habilidade, aptidão escancarada. O que está faltando é desenvolvimento. E como que você desenvolve? Com prática e esforço. E eu vou adicionar um elemento aqui. Prática e esforço ao longo do tempo. Prática e esforço ao longo do tempo de forma inteligente e intencional. Porque é isso que eu fiz na minha vida. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha história para te inspirar, para você ver como que eu saí de um momento em que eu me considerava um zero à esquerda na animação, que eu achava que meu desenho era infantil. Eu estava partindo do completo zero, desenvolvendo a minha carreira, desenvolvendo aquelas minhas aptidões criativas com tempo e esforço, até me tornar um animador onde eu pude começar a ganhar dinheiro, fazer dinheiro e viver da animação 2D. E como eu falei, graças a Deus, nos últimos 6 anos com o Gorilla Studio, eu vivo da animação 2D e há 13 anos, contando toda a minha carreira, trabalhando para os outros, trabalhando de freela, eu vivo da animação 2D. Tá? Então eu quero que essa história também te inspire. E o que é dom? Dom, de acordo com as definições também que eu pesquisei, é quase como um presente natural que alguém recebe quando nasce. Um presente natural que alguém recebe quando nasce e que, na maioria dos casos, não precisaria de desenvolvimento. Sabe aqueles vídeos
naqueles japonesinhos de 3 anos de idade tocando piano e parece que já nasceu sabendo? Sabe aquela pessoa que nasce com a bola no pé, com 3 anos de idade, já faz coisas com a bola que um jogador talentoso, mas que passou anos e anos de desenvolvimento, não faz? São os Ronaldos, fenômenos da vida, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Aquele cara que se ele ficar aí uma semana sem treinar, o físico dele vai perder. Mas a habilidade, a aptidão dele, ela vai estar ali. Agora o talento, quantas pessoas, já que eu trouxe o exemplo do futebol, quantas pessoas têm aptidão, habilidade para o futebol e precisou desenvolver isso ao longo do tempo? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil? Quantas pessoas jogam bola no mundo e têm essa aptidão, essa habilidade que precisa de desenvolvimento? Então, separando talento de dom, vamos entender que talento é essa aptidão identificada aí para criar, para materializar suas ideias através da arte, e a animação ela está dentro disso. E você precisa de desenvolvimento, como? Com prática e esforço ao longo do tempo, de forma inteligente e intencional. Se você quiser anotar isso, anota. Desenvolver o meu talento precisa de prática e esforço ao longo do tempo, de forma inteligente e intencional. E aí você para de ficar comparando, olhando o resultado do outro. Olha para o teu momento. Você vai comparar com você mesmo. Opa, tô interrompendo esse vídeo aqui para te dar um recado rápido. Antes, deixa o seu joinha se você estiver gostando desse conteúdo aqui e se inscreva no canal para dar aquela moralzinha pra gente. Entre os dias 19 e 23 de maio vai rolar a Semana do Animador 2D, onde eu vou abrir a caixa preta para você saber como começar do jeito certo nesse mercado, como desenvolver a sua carreira e saber voar alto, se vender e se projetar para esse mercado altamente lucrativo que demanda de bons profissionais. Então, para participar, clique no link que está aqui na descrição, garanta a sua vaga e participe da Semana do Animador 2D. Bora pro vídeo. E existe um mito, esse mito de que precisa desenhar perfeitamente ou ter um estilo próprio, um traço próprio para você ser um animador 2D. Isso é um mito, tá? Isso está enganando as pessoas que estão começando e elas estão parando antes mesmo de começar. Você entende? Isso engana quem quer começar. Ah, mas eu não tenho meu traço ainda, eu não tenho meu estilo, então 2D não é para mim. Me sinto criativo, entendi aí a questão do desenvolvimento de talento que o Raul colocou, mas eu não tenho meu estilo ainda. Eu não desenho tão bem, meu desenho é infantil. Ótimo! É do desenho primitivo mesmo que a gente vai partir. Por quê? Como que você vai começar? Como que você vai superar hoje esse medo de não ser talentoso o suficiente para viver da animação 2D? Praticando. Primeiro, tirando a insegurança. Tira a insegurança de lado, para de se comparar. Pensa assim, eu tenho aptidão, eu tenho habilidade, eu preciso de desenvolvimento. Esse é o ponto de partida. E aí você vai começar a se desenvolver de forma inteligente e intencional dentro daquilo que realmente importa para a animação 2D. Primeira dica, os 12 princípios da animação. Entenda o que é volume, o que é arco, o que é aceleração e desaceleração, timing, staging. Já que a gente estava falando de atuação, staging é como se portar no palco. É como colocar seu personagem no palco, que é a sua cena, e tornar isso atrativo para quem assiste. Aprenda essa habilidade. Essa habilidade não tem só a ver com desenho, tem a ver com a habilidade cênica. Tá vendo que são outras habilidades e competências que são desenvolvidas além do desenho? Então você vai pegar os 12 princípios e vai procurar estudar aquilo que realmente importa, praticar desenhos sólidos, desenhos básicos. E a gente cai naquilo que eu sempre falo, eu vou sempre frisar, que é o básico bem feito. É o feijão com arroz bem feito. Eu só vou conseguir fazer uma cena complexa, uma super animação, quando eu dominar os princípios básicos aplicados numa bolinha pulando. Depois numa bolinha pulando com o rabinho. Eu sempre vou bater nisso, porque o animador iniciante, ele foi picado por esse mosquito de querer pular processo. E você não pode pular processo para se desenvolver, tá? E aqui eu quero quebrar 3 grandes objeções dos animadores que eu já escutei ao longo do tempo e sempre escuto dos meus alunos. A primeira delas é essa, do estilo próprio. Você não precisa do estilo próprio. O que você precisa? De observação, observar o mundo à sua volta, porque o animador é um observador. Eu preciso entender o mundo à minha volta para saber como aplicar essas coisas do mundo à minha volta na minha arte. Eu preciso observar também para saber o que o mercado está buscando, o que o mercado precisa de animações bem feitas e executadas e que tem dinheiro sendo transferido para o meu bolso. Quais são essas animações? É só olhar as principais animações modernas hoje que estão aí na Netflix, no Disney Plus, na Amazon Prime, na Apple TV,
nos canais de televisão, Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, Gloob. Conforme você vai praticando, você vai evoluindo. A sua evolução vai acontecer de acordo com a prática. Então a primeira coisa que você tem que quebrar é essa ideia de que você precisa de um traço próprio, de um estilo próprio para estudar, para começar a estudar animação 2D e viver da animação 2D. Esse estilo ele vai vir com o tempo, se precisar, se vier, tá? Porque eu mesmo me considero um animador muito flexível. Eu mesmo me considero, e isso é uma vantagem. Eu sou generalista em muitas coisas, especialista em algumas, o que é muito bom. Então essa é uma métrica interessante para você criar um perfil sólido e estruturar sua carreira dentro da animação. Você ser especialista em algumas coisas que se destacam no mercado. Nossa, está faltando aqui um artista de clean-up, de intervalação, está faltando aqui um animador quadro a quadro. Você se especializa nisso, mas você também é generalista em edição, em storyboard, em composição, em efeitos, em animatic. Então eu me considero generalista em 20, 30 coisas aí da animação e eu me considero especialista em uma ou duas, tá? E isso é uma bagagem interessante. Agora, estilo é interessante para projetos autorais ou para você divulgar um estilo que as pessoas, que o mercado vai buscar você por causa daquele estilo. Eu preferi e eu vi que o jogo estava nesse outro mercado onde eu me adaptava a diversos estilos. Tá? E consigo ser um bom reprodutor, executor, e isso não deixa de ser uma criação, não deixa de colocar minhas habilidades criativas e minhas competências a serviço de uma criação. Tá? E aí o desenvolvimento do meu estilo pessoal foi acontecendo com o tempo. Meus projetos autorais eles têm a cara que eles têm por conta desse estilo que foi se desenvolvendo, aquilo que para mim foi fazendo sentido na minha trajetória. Segunda quebra de objeção, da maior objeção dos animadores iniciantes, é parar de se comparar com o animador experiente. Só que eu já falei sobre isso, sobre a comparação, o quão é negativo isso, mas eu quero te dar uma nova forma de olhar. Continue se comparando com o animador iniciante, com o animador experiente. Tá? Então você que é iniciante, continue se comparando. Só que você vai se comparar não com o resultado dele agora, você vai se comparar com o processo dele. Como que você vai fazer isso? Você vai colar aí, você vai grudar, você vai se aproximar, você vai se conectar com 2 ou 3 animadores experientes que você admira. Pode ser que uns não respondam. Você vai naquele que responder. Ah, mas era o terceiro que eu mais gostava. Mas é o que respondeu. Então é o melhor. Tá? Pega aquele que você mais gosta, que responda. E você vai falar, cara, como que você fez para chegar lá? O que você estudou? Olha que legal suas animações, olha que legal o trabalho do seu estúdio, olha o que você faz, que bacana. O que você fez? Que jornada que você trilhou? Me ajuda, onde eu começo? Se essa pessoa tiver predisposição para ensinar, tiver didática, melhor ainda, você juntou o melhor dos mundos. Alguém com bons resultados, disponível para conversar e que tem habilidade também de ensino. Tem uma boa didática. Aí você juntou os melhores do mundo, aí você tem um mentor. Tá? Dentro da jornada do herói, que vem da própria criação, né? Dos fundamentos de roteiro, a jornada do herói, ela vai ser aplicada na sua vida. Você passa a ter um mentor e você será guiado por esse mentor durante a sua aventura, tá? De transformar esse sonho de viver de animação em realidade. Tá? E é isso. 3, não vai ser anos de faculdade que vão te tornar apto e seguro. Falar assim, então, eu preciso de segurança aqui. Deixa eu entrar numa faculdade, porque daí eu tenho um diploma, e aí durante a faculdade eu vou me desenvolvendo, vou me aperfeiçoando, e aí beleza. E aí com isso eu tenho a segurança que eu precisava para ter uma carreira e viver da animação. Não serão, desculpa falar, não serão os anos de faculdade, não foi para mim. Eu fiz 3, tá? Não terminei todas, terminei a última. Administração de empresa, quando eu estava tentando buscar alguma coisa criativa ainda, mudei para publicidade, bem genérico, e aí eu caí no design de animação da Belas Artes, e isso já tem também 12 anos. Faculdade foi legal? Foi, vivi um pouco de tudo, e algumas coisas do que eu me considero generalista hoje, muito se deu por causa do que eu aprimorei lá na faculdade. Mas a minha especialidade, aquilo que de fato me fez destacar no mercado e viver da animação 2D, veio com a prática e com o esforço que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo de forma inteligente e intencional. Através do que eu vi que era necessário estudar.
e desprezar todo o resto de informação que só estava poluindo, eu estava achando que vou transferir um pouco aqui. O que acontece? O iniciante, ele fala, tá bom, eu vou evoluir na animação. Então eu faço um pouquinho de ball sim ball, beleza, vai, entendi já o que é, agora eu vou para um personagem correndo, agora eu vou para um personagem lutando, eu quero coisas complexas. E pula uma fase essencial, que é desenvolver diversos exercícios básicos de animação 2D até ficar bom. Até ficar bom. Não é só, fiz 1, 2, 3 aqui, acabou. Tem que fazer uma análise, manda pro mentor, mostra pra ele, tá legal? É por aqui? E peça feedback. Porque enquanto esses exercícios básicos não estiverem bons, não dá pra ir pra animações médias, avançadas e por aí vai. Então é isso. É constância todos os dias. Princípios e fundamentos, feijão com arroz bem feito, básico bem feito. E qual que é o maior erro? Um dos, né? Mas qual que é do maior erro do iniciante para poder vencer essa insegurança toda aí? E vencer essa questão do preciso esperar ser bom e tal. É parar antes mesmo de tentar. Sabe quando a ideia vai ficando grande só aqui dentro? Nossa, mas espera aí, tá ficando maior do que eu pensava. Porque aí se eu entrar na área, aí vai ter as demandas da animação e vão pedir isso, vão exigir aquilo, como que eu faço? E aí, e se eu não der conta, e se eu não tiver o estilo, e se eu não for bom no processo? Melhor nem começar. E aí você pega toda essa aptidão e habilidade que pode ser desenvolvida, você pega esse talento e enterra. Então você tem o talento, mas você está esperando ser bom o suficiente primeiro. Não, você vai ser bom durante o processo. Você precisa começar, né? Você precisa começar. Como as pessoas têm essa crença, voltando ao lance da faculdade rapidinho, essa crença que a faculdade vai dar essa segurança, ele paga a mensalidade da faculdade, ele se matricula, normal. Para ele tá tudo certo. Porque vai vir do professor, o mercado vai aparecer dentro da faculdade de alguma forma e aí lá eu tô seguro. Mas quando ele enfrenta a própria mentalidade de tomar as rédeas da situação para si e fazer o que precisa ser feito, estudar o que precisa ser feito, aí costuma fugir. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Não transfira para o outro a responsabilidade de resolver algo que é responsabilidade sua. Se o talento está aí, mesmo que adormecido, você entendeu que a sua habilidade precisa de desenvolvimento, bora desenvolver. E qual que é a minha dica aqui? Comece nos próximos 21 dias, que é considerado aí o tempo universal da criação de um novo hábito. Nos próximos 21 dias, você vai praticar os exercícios básicos de animação. Ball sim ball no lugar, ball sim ball com trajetória, adiciona um rabinho nela para fazer follow-through overlapping. Muda as formas dessa bolinha para um cubo para tornar aquilo mais dinâmico e entender o comportamento desse personagem na cena. Vai para o sack flow, que é o saquinho de farinha. Faz ele pulando, faz ele rolando, coloca ele em diversas situações. Vai passando pelos 12 princípios e vai treinando até ficar bom, com o feedback de alguém que está na área e está num nível maior que você. Tá? Porque o que aconteceu? A minha história, bem brevemente aqui. Com 21 anos de idade, eu considerava o meu desenho infantil. Tá? Eu já mostrei isso em alguns lugares, deve ter reel minha aqui também, mostrando um super-homem que eu fiz aos 21 anos e era isso que eu tinha de portfólio. Até que um amigo meu falou, Raul, você é muito criativo, sou muito grato ao Lionel, que vira pra mim e falou, Raul, você é muito criativo, você já experimentou estudar animação? Aos 21 anos de idade eu virei pra ele e falei assim, animação? Mas isso é uma profissão? É possível? Mas eu tenho talento? Todas essas dúvidas, todas. Raul, vamos lá conhecer a escola, vamos estudar. Eu morava no interior, fomos pra São Paulo, num sábado, conhecemos a escola, fizemos lá um desenho, eu fiz o meu escondidinho dele, e colocamos lá por que a gente gostaria de ganhar uma bolsa de 50%. Eu falei assim, meu desenho não é bom, mas 50% vai me ajudar a pagar o transporte para vir aqui estudar e eu tô muito afim. Eu descobri que é isso que eu quero fazer. Eu sou criativo e quero colocar vazão essa criatividade. Eu adoraria ter essa provinha para mim. Ficou com eles. Isso já tem 14 anos. Eu queria ter para colocar num quadrinho. Olha lá, gente. Olha o meu momento ali. O recorte dos meus 21 anos de idade. O que eu achava sobre o meu desenho. Mas eu tinha muita vontade. Um desejo ardente por seguir adiante. E aí consegui. Eu e ele. Ele pelo desenho, muito provavelmente. E eu pelo esforço. 50% de bolsa. Vamos lá, Lionel? Então ganhamos a bolsa. Vamos matricular? Então, Raul. Meus planos são outros. Talvez não seja
o meu momento de mudar de cidade, eu tô construindo minha família, vou casar, vou mudar de casa, enfim. Ele é 4 anos mais velho que eu. Eu tinha 21, na época ele tinha 25. Então vai você. E aí fui com a cara e coragem, sozinho. Chego lá no primeiro dia de aula, o que tinha que fazer no primeiro dia? Mostrar portfólio para o professor. Todos os que desenhavam bem, aqueles com talento já desenvolvido, e talvez um ou outro ali com dom, querendo mostrar. Ó, professor, olha aqui meu desenho, ó, o sketchbook e tal, deixa eu ver. Professor, olha que legal, que bacana isso aqui. Professor criticando o desenho da galera que eu via que estava desenhando bem. Eu olhei e falei assim, o professor está criticando esse desenho, então deixa eu me esconder. Eu fui me escanteando, fui me jogando para trás, fui indo cada vez mais para trás da sala. Porque eu estava com medo do professor virar para mim e falar, agora eu quero ver o seu, agora mostra o seu. E aí eu fui salvo pelo horário do almoço. Todo mundo foi almoçar. E depois eu vejo portfólios, afinal, depois do almoço a gente vai precisar começar os estudos aqui. Eu dei graças a Deus. Enquanto um do meu lado tava com o portfólio assim, não consegui mostrar o meu. E eu, poxa, né, que pena. Pra mim foi bom. Só que aí o que aconteceu? Eu voltei do almoço, o professor falou o seguinte, todo mundo, os que desenhavam bem, os que não tinham um bom desenho como eu, vocês vão sentar e vão passar as próximas 5 horas, da 1 às 6, porque o curso era todo sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, em São Paulo. Acordava cedo aqui no interior, ia pra lá de manhã, chegava às 8 e pouca, 8 e meia, começava às 9 horas, almoçava, 6 horas ia embora, ia pra Barra Funda, pegava o ônibus e voltava pro interior. Todo sábado. Durante 1 ano e meio, não faltei um sábado. Por quê? Quando eu sentei na frente da mesa de luz e o professor falou o seguinte, vocês vão pegar uma folha e vão desenhar 100 círculos. Os que desenhavam bem falaram assim, quê? 100? Ah, não. Fica fazendo bolinha. O professor saiu da sala, fechou a porta. Os que desenhavam bem começaram a andar pela sala, olhar a janela. E eu fiz o quê? Foquei. É 100? Eu vou fazer 200. Eu vou encher 2 folhas, 100 cada uma. Vou fazer mais, até o professor voltar. Aí o professor voltou, deixa eu ver. Tá vendo? Essa tá legal, tá sólida. Pega outra folha agora. Pega as mais sólidas que você fez e você vai repetir essas mais sólidas. As outras aqui estão ruins. Mais bolinha. Vamos pra casa. E eu viajava 100 km. Tinha gente que morava perto da escola. Voltava a pé ou de bike. Reclamando. O que aconteceu? O esforço foi vencendo o talento quando os talentosos não estavam se esforçando. O esforçado foi vencendo os talentosos quando os talentosos não estavam desenvolvendo o talento deles. Foram ficando pelo caminho. De 13, só 5 sobraram no final. E os 5 improváveis. Eu e mais 4 ali, que mais ou menos no mesmo nível. Um da fotografia, um do motion, um da ilustração, mas que estavam mais ou menos no mesmo momento ali. E aí o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, eu fui convidado a trabalhar numa série da Turma da Mônica, que foi minha primeira oportunidade no mercado de animação 2D, e graças a essa oportunidade eu mudei de cidade, vivi 11 anos em São Paulo, tenho estúdio lá em São Paulo. Hoje eu tenho a liberdade, né, geográfica de poder ter voltado para o interior e trabalhado aqui. E ainda tenho um estúdio lá em São Paulo, vou para lá de vez em quando. E essa é o final da história, né? Mas você não pode olhar para esse final e falar, poxa vida, olha só, ele mora no interior, vai para São Paulo, tem um estúdio lá, dá aula, tem escola, tá aqui no Instagram falando, tem didática. Olha lá os trabalhos dele, entrei lá no gorillastudio.com.br, vi os trabalhos do Raul. Tá muito longe. Não. Eu contei minha história aqui para você se inspirar. Então, só pra gente encaminhar aqui pro final, depois dessa história, eu quero te mostrar a inspiração de um desenho infantil aos 21 anos, que não foi desenvolvido. Eu comecei a desenvolver no que realmente importava e eu não reclamei, eu foquei, eu me dediquei ao longo do tempo, de forma intencional e inteligente. E eu fui me desenvolvendo até com os meus exercícios, e eu tenho o grande prazer de falar isso com o primeiro portfólio montado por exercícios de animação tradicional, escaneados. Não era 1080p de resolução, não tinha Full HD na época. Como essa câmera que me filma aqui, 1080p, era uma webcam, 540p. Metade. Então se eu pegar hoje o portfólio, você vai ver tudo pixelado ali,
dono do estúdio viu, aprovou e me convidou para trabalhar nessa série da Turma da Mônica. Então, eu fui me preparando para a oportunidade. Quando a oportunidade se revelou, eu estava ali preparado para me candidatar a ela. E aí, para a gente finalizar, superar essa sua insegurança em relação a saber se tem talento suficiente ou não para viver da animação é como uma escada, com vários degraus. Pensa numa escada com vários degraus. Tem o pisante e o espelho. O pisante e o espelho. O espelho é como se fosse uma parede, tá? Então eu tô aqui em cima do degrau e eu tô vendo o espelho do degrau aqui na minha frente. Só que eu tô aqui fazendo isso, ó. Poxa vida, eu não tenho um bom desenho ainda, olha lá o fulano como que desenha bem, e agora, tarará, tarará, e eu tô entendendo isso aqui como uma barreira. Aí eu desisto e fico paradinho aqui nesse degrau, tá? Em relação às habilidades e aptidões para animação, pro desenho. Só que se você se afastar um pouquinho mais, enxergar de longe, entender o sentido desse conteúdo aqui, você vai ver que não é uma parede, é só uma barreira que você precisa transpor para acessar um novo degrau. E aí você vai entender quais são as ferramentas que vai te ajudar a construir essa escada para subi-la e acessar esse novo degrau. E aí, quando você entender que isso aqui é a barreira que através dela você escala, a barreira cheia de pedrinhas de dificuldade ali, é segurar nas dificuldades e entender qual que é a ferramenta para escalar e subir o próximo degrau. Aí você vai começar a se comparar de novo, só que com você mesmo. A sua versão atual se comparando com a versão anterior. Como que eu pensava mesmo? Olha como que eu estava. Olha agora como estou. O que eu preciso fazer para continuar subindo? Então você vai começar a se comparar. Só fazendo um breve parênteses aqui. Quando eu competia com Kung Fu, e eu e minha esposa, a gente competiu 7 anos. 5 anos de competição, né? A gente praticou 7 anos de Kung Fu e competiu ali uns 5 aninhos. A gente foi entendendo que a competição não era com o adversário. A competição era com nós mesmos. Na 8ª vez que eu estava fazendo aquela mesma forma de mão, naquele mesmo estilo, eu comparava com os vídeos da minha primeira apresentação e eu via a minha agilidade, minha posição, minha postura, minha velocidade. Eu ia me comparando e entendendo, comparando minha versão anterior com a minha versão atual, o que eu ainda precisava corrigir para atingir o próximo degrau. Se é para a gente finalizar com uma grande dica, é não interrompa o sonho de viver da animação 2D por achar que ainda não tem o talento suficiente.